E aí, pessoal, segunda parte do vídeo respondendo as perguntas mais frequentes de quem está aprendendo inglês. Muitas vezes as pessoas acham que para atingir a fluência no idioma precisa morar em determinado país. Ah, para aprender inglês eu preciso necessariamente morar fora. Só quem estuda em cursinho, só quem tem aula de inglês não fala com fluência. Isso não é verdade. Eu já comprovei alguns casos no Brasil, alunos meus, casos de pessoas que nunca saíram do Rio Grande do Sul e falavam já com uma fluência muito legal, uma rapidez de pensamento, de fala muito interessante. Então eu comprovei, fui testemunha de alguns casos de pessoas que nunca moraram fora e sim falavam fluentemente. Qual é o segredo? Nesses casos, eu percebi que eu agia muito mais como uma tutora do que como uma professora. Ou seja, essas pessoas vinham até mim nas aulas de inglês para aulas de conversação, para resolução de dúvidas, ou seja, elas já vinham para a aula com dúvidas, já vinham para a aula contando casos de situações do que aconteceu enquanto elas sentavam a aprender inglês. Eu conseguia desenvolver uma aula toda de conversação. Quando eu me refiro à aula de conversação, não significa que a pessoa fala maravilhosamente, fluentemente inglês. Muitas vezes é uma aula que dá um pouquinho de trabalho, que exige mais paciência, mais persistência do aluno, porque ele vai ter que interromper o pensamento dele diversas vezes para resolver as suas dúvidas. E muitas vezes o que acontece é, naturalmente, essas dúvidas elas se repetem. A dúvida que você teve na semana passada, 2 semanas atrás, ela volta na aula de hoje, por exemplo, porque esqueceu ou porque foi uma situação um pouco diferente. Então essa dúvida ela se mostra de uma forma diferente. Então é uma aula de conversação que dá um pouco mais de trabalho, mas ela acaba acontecendo, ela desenvolve da mesma forma. E essas pessoas que são as mais disciplinadas, aquelas que têm mais força de vontade, que geralmente precisam atingir aquele objetivo em um tempo X, elas conseguem sim falar com certa fluência, mesmo sem ter viajado para o exterior, ter ido para qualquer outro país. Quando eu moro fora, preciso ficar 1 ano fora? Muita gente diz isso, pelo menos, para falar com fluência. Isso também não é verdade. O pessoal faz intercâmbio com tempo curtinho e já volta falando de uma maneira diferente. Claro que dá uma acelerada, não vou negar. É muito mais fácil, é muito mais prático aprender inglês morando naquele país que fala inglês como uma língua nativa. Com certeza é mais fácil, facilita bastante. Essa pergunta é campeã. O que é melhor, a aula particular ou o cursinho? Não tem uma resposta fixa. Para cada pessoa é um caso. Você que tem que pensar que tipo de pessoa você é. Você é uma pessoa mais tímida, mais introvertida, que tem vergonha de falar em público? Para você, provavelmente, uma aula particular vai funcionar melhor. Se você é uma pessoa que gosta de fazer amigos, que aprende melhor ouvindo a dúvida dos outros, que aprende melhor se expondo, se você é uma pessoa que precisa daquela certa adrenalina que o cursinho de inglês dá, que é de passar vergonha, de falar na frente dos outros, de se expor. Se você é uma pessoa que precisa ser o centro das atenções, então provavelmente o cursinho vai ser a melhor ideia para você. Ideal seria fazer os dois. Faça aula particular, faça o cursinho de inglês, assim você, quando você se sentir mais tímida, consegue resolver as suas dúvidas só com o tutor, só com o professor de inglês, e no cursinho de inglês você consegue tirar proveito de todo o material, de toda a didática diferenciada que muitos cursinhos de inglês oferecem. Inclusive, hoje em dia existem mais opções do que só a aula particular e só o cursinho de inglês. A própria internet disponibiliza professores que através da internet conseguem fazer a videoaula. Isso é algo que eu disponibilizo
também. Era muito mais comum no Brasil, com os meus alunos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos eu estou tentando desenvolver essa ideia novamente. É prático, você não precisa sair de casa. Se você tem uma boa conexão com a internet, a aula são só benefícios. Você não gasta com o transporte, você não perde tempo esperando pela sua aula, a aula consegue render muito mais, é uma ideia muito legal e você acaba tendo acesso a falantes nativos. Existem diversos sites que oferecem aquela lista de professores, você pode escolher por um preço bem mais acessível, acaba tendo professores de países mais distantes, na Europa, por exemplo, que conseguem oferecer uma aula até mais barata do que a sua aula no Brasil. Então, vale a pena ficar ligado a outras opções. Outra dúvida que ocorre bastante é: só aprende quem é jovem? Claro que não. Eu não vou negar que as pessoas mais jovens, crianças, adolescentes, têm mais facilidade para aprender inglês. Isso é fato. Mas não quer dizer que as pessoas mais velhas não conseguem aprender. Muito pelo contrário. Às vezes, pela própria experiência de vida, quando mais velha, aquela pessoa ela vai aprender com mais facilidade do que se ela fosse mais jovem. Eu digo isso porque hoje em dia, essa geração que nós estamos vivendo, ela acaba vindo em inglês. Você liga a televisão, já tem o filme americano ali passando. Na TV a cabo, todos os filmes em inglês. Você liga o computador, a internet, tá toda aquela linguagem em inglês. Então, para a geração que vive hoje, para essa nova geração, realmente é muito mais fácil aprender inglês. As pessoas com mais idade, hoje em dia, se vão começar a aprender inglês hoje, de repente elas vão ter uma maior facilidade do que se elas tivessem os seus 10, 15, 20 anos de idade. Então, se eu tenho força de vontade, se eu tenho a dedicação, eu vou conseguir aprender. É só questão de tempo. Aprender inglês não é difícil. Eu não vou dizer que é fácil, que vem numa bandeja de ouro e é só você pagar a sua aula de inglês que vai acontecer naturalmente. Não, exige um certo esforço, mas não é difícil, não é mesmo. É um idioma que faz sentido, é um idioma que não exige conjugação de verbo. Apesar do verbo to be ser conjugado, a maioria dos verbos não sofre essa conjugação louca que ocorre no português, no espanhol. Os substantivos não têm gênero, masculino, feminino. Pensa dessa forma, já fica uma visão mais otimista, não fica algo tão impossível de ser aprendido. Então, essas são algumas dúvidas que eu tentei esclarecer, e os próximos vídeos eu quero estar aí já explicando um pouco do inglês mesmo e o pessoal tentar aprender um pouco mais. Um abraço para todo mundo e é isso aí!